Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Você pagaria para enterrar os fios de energia elétrica da sua rua, Silmar? Não. Não. Tinha lá em Porto Alegre já está enterrado, né? Pois é, em Porto Alegre já está enterrado, agora aqui não está enterrado. E agora querem jogar para o consumidor, né? Saindo o dinheiro da prefeitura também é dinheiro do consumidor. E saindo o dinheiro do bolso do consumidor é pior ainda. E a Enel diz que pode até enterrar, mas a tarifa de luz vai subir. Faça-me o favor, hein? Onde é que já se viu? Que é isso, Silmar? Lá em Porto Alegre está enterrado, né? Em Brasília também está enterrado. Sai parte. Parte, pelo menos parte. Aqui tem. Está enterrado na Avenida Paulista, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na 23 de Maio. Oscar Freire, né? Oscar Freire. E não sei se está na Rádio Não, tem Leste. várias. Né? Tem algumas avenidas. Algumas por iniciativa dos próprios moradores, né? Mas muito pouco. O pessoal está dizendo assim, então, eu pago para enterrar o fio na minha rua. Aí depois eu vendo e mudo para uma rua que o fio não está enterrado. Alguém vai devolver o meu dinheiro? Ou eu vou ter que pagar de novo na hora que o fio fosse enterrado na minha rua? Isso aí tem que ser feito na forma de decreto. Eu me lembro quando era menino em Marília, criança, as ruas de Marília foram todas asfaltadas, né? Que elas eram de paralelepípedo. E aí elas foram todas asfaltadas por cima do paralelepípedo. O que a prefeitura fez? Fez um projeto, a Câmara aprovou, onde o metro do asfalto custava, sei lá, 10. A prefeitura pagava 9 com financiamento e dinheiro público e as pessoas pagavam 1, né? 1/10. Então, é isso. Aí tudo bem, mas todo mundo tem que pagar, né? Agora, um paga, outro não paga, um paga, outro não paga. Escuta aqui, atrasei você aí nas commodities agrícolas. Vamos lá, vai. Agora não tem problema. Agora não tem problema, né? Porque está atrasado lá. Chega atrasado o horário lá de Nova York, Chicago. Não. É tudo simultâneo. Né? Simultâneo? Então vamos embora. Fala para o nosso amigo Michael aí, controlar o som aí, porque eu estou me ouvindo aí duplamente. É que você é um clone, entendeu? Você tem a sua primeira voz e a sua segunda voz. Na música, a primeira voz é aquela que faz assim: eu vou cantar para você. A segunda é aquela: eu vou cantar para você. Você é a primeira e a segunda voz. Corta o eco do Silmar, Michael. Vai, Silmar, com você. Agora vai. Estou me ouvindo ainda. Bom, Tavinho, vamos lá. Mercado financeiro, dólar subindo, depois de alguns dias de queda. Está subindo agora há pouco 0,3%, R$ 4,89 a cotação da moeda americana. Mercado de ações quase parado, mas com uma pequena valorização aqui de 0,1%, melhor dizendo. Petróleo segue caindo, ontem deu uma despencada, caiu 4%, 4,1%. Segue em queda hoje, 0,8%, com guerra e tudo. Muita preocupação com a economia da China, foi o fator que derrubou o mercado ontem. A economia da China ainda continua patinando, é a segunda maior economia, o maior PIB do mundo, né? Só perto dos Estados Unidos. Então, o que acontece por lá impacta em tudo, praticamente, inclusive no mercado de commodities, que é o caso do petróleo, né? O que sugere redução de consumo. O petróleo segue caindo hoje, 0,8% agora há pouco, $80,90 o barril do tipo Brent. Bom lembrar que não faz muito tempo o preço estava acima de 95, 97 dólares, chegando perto dos 100, com a questão da eclosão aqui da guerra lá no Oriente Médio. Mas despencou de vez, né? E é muita coisa já em poucos dias. Mercado de commodities agrícolas, mercado um pouco dividido hoje, soja voltando a subir. Pelo menos tem uma notícia boa para o nosso produtor. Ontem teve uma queda, depois de 6 dias de altas na Bolsa de Chicago, volta a subir hoje, seguem as preocupações com a safra brasileira. Continua a falta de chuvas na parte norte, centro e norte do país, e chuva em excesso voltando lá para o sul. Tudo isso atrasa plantio e pode levar a uma redução da área que vinha sendo prevista inicialmente. Então, soja subindo 1,2%, não é pouca coisa, em dólares, na Bolsa de Chicago agora há pouco. Os subprodutos da soja que está puxando esse comportamento também é o farelo. Farelo de soja alta de 2,6%, mais acentuada ainda. Aqui tem uma outra razão por trás disso, que é a quebra da safra argentina no início desse ano. A Argentina é o maior exportador
mundial de farelo de soja, e o farelo argentino está acabando, estamos chegando no final do ano, não tem quase nada para exportar, portanto está dando uma certa aceleração nas cotações do farelo no mercado internacional por falta de maiores fornecedores. Então, é outro fator aqui impulsionando os preços da soja e melhorando a cotação aqui internamente aqui para o nosso produtor também, com uma boa notícia. Mas pelas razões erradas, conforme eu já mencionei ontem, ou seja, o produtor aqui está com preço melhor, mas compensação vai colher menos por conta desse atraso que está acontecendo no plantio. Milho subindo 0,9%, trigo também sobe 1,2% em Chicago nesse momento. Na Bolsa de Nova York sobe o café arábica 0,6%, suco de laranja, outro mercado permanece muito aquecido, volta a subir 1,8%. Algodão em queda, 0,8%, açúcar também, 0,8%, cacau estável. E o boi gordo aqui no mercado futuro da B3 ensaiando uma retomada para cima, que está subindo 0,5%, mas não consegue puxar o mercado físico, que é lá no interior do país, onde os preços continuam estáveis e em baixa, Tavinho. Ô, Silmar, a Conab arrematou aí 160 mil toneladas de trigo num leilão, e aí isso ajuda a cadeia produtiva do trigo. Você já tinha, acho que, falado aqui também que talvez isso precisasse ser feito para o produtor de milho e soja também. É verdade, Tavinho. No milho, particularmente, né, mais ao norte do país, os preços estão abaixo do preço mínimo. Bom, o segundo leilão da Conab, ouviu na semana passada, esse foi o segundo. Os volumes ainda são muito pequenos, Tavinho. Com os dois leilões somando tudo, dá 300 mil toneladas. Ou seja, é muito pouco com uma safra que é de quase 11 milhões de toneladas e com um preço muito baixo ainda. Esses leilões não estão conseguindo levantar mais o preço no mercado. Deu uma pequena melhorada aqui nas últimas 2 semanas, exatamente por conta dos leilões, mas está muito longe ainda do próprio preço mínimo oficial, que corresponde pelo menos ao custo básico da produção. O custo básico de produção é R$ 1.460 a tonelada e o preço no mercado está em 1.150. Ou seja, tem uma diferença aqui de uns R$ 300 ainda, que não foi alcançado com esses leilões ainda. Então, vai ser necessário, vão ser necessários mais leilões nas próximas semanas, vamos ver se tem dinheiro para isso, né? Isso depende do recurso do Tesouro, está apertada a coisa, o volume liberado de recursos até agora é muito pouco, 400 milhões de reais, mas vamos ver se isso é suplementado para facilitar aqui mais leilões, consequentemente melhorar o preço e impedir que o produtor brasileiro de trigo que investiu em aumento de plantio nesse ano tenha prejuízo. É o que está acontecendo nesse momento. E nós tivemos aí em São Paulo esse importante evento aí, que é o Conacred, para falar sobre a questão do crediário para a produção no campo. O crédito financia a produção no campo e o produtor tem adquirido o hábito de adiantar crédito junto a tradings, né? Garantindo com safra os seus produtos, que é a forma de minimizar prejuízos ou prejuízos causados, ou por mercado, por questões de mercado, ou por questões de tempo, né? Mais chuva, menos chuva. Mas a verdade é que esse tipo de crédito aí vem crescendo bastante, 200% o crescimento desse crédito nos últimos 3 anos. Aí o crédito é bom, mas o crédito deixa você com a banana na mão, né? Você está endividado, não é? O crédito é para ser pego na hora que você precisa. Ele é necessário e ele é bom, ele é importante. Crédito não é mal, não é do mal, né? Como dizem os economistas, mas você faça um bom uso do dinheiro, né? Sabe, o crédito agrícola é fundamental, um dos grandes responsáveis por esse salto aqui na produção agrícola brasileira, o crédito aqui a juros mais favorecidos, até porque nós estamos falando de uma indústria a céu aberto, não tem condições de pagar taxa de juros estratosférica se paga aí num cartão de crédito, por exemplo. Agora tem diminuído bastante aqui no Brasil a busca por crédito oficial. Hoje está praticamente restrito aqui a pequenos e médios produtores. Até por escassez de recursos do Tesouro, que financia isso aí, esse tipo de subsídio. Então, tem diminuído o crédito. Tem aumentado até em volumes, mas não em termos reais, a demanda e o direcionamento desse tipo de crédito, seja para custeio das lavouras, seja para investimento. Então, os produtores, especialmente os grandes, já não dispensam esse crédito oficial do governo, vão buscar no setor privado. E nós temos 2 diferenças aqui. Uma já mais antiga, que é se financiar junto aos próprios compradores.
pessoal já faz um troca-troca lá, já garante a produção que vai colher depois em troca do financiamento para ele plantar a sua lavoura. Isso vale para soja e para milho. E são as tradings, principalmente, que financiam esse tipo de coisa. Não é uma boa ideia, não é muito bom isso, porque o produtor, na verdade, acaba ficando amarrado à entrega a esse fornecedor, a esse comprador, né? Ou seja, ele fica realmente amarrado sob o contrato de entregar exatamente para esse independente, que paga o preço que ele puder pagar na ocasião, preço de acordo com o mercado, não tem muita barganha nesse sentido. Então, isso é uma deficiência até da questão do crédito aqui no Brasil, mas é o que acontece em grande escala aqui, o financiamento pelas próprias traders. E o outro recurso que vem crescendo bastante, e isso é uma coisa mais recente, é a busca por crédito privado. E aí tem uma série de instrumentos novos que foram criados ao longo dos últimos anos, favorecendo aqui esse tipo de financiamento das lavouras aqui e que financiam especialmente, como eu disse, soja e milho, que são as duas culturas que mais demandam recursos desse tipo para o plantio e também para financiamento de investimentos, né? Compra de máquinas agrícolas, construção de armazéns e por aí vai. Então, isso tem mudado bastante a figura do crédito agrícola aqui no Brasil ao longo dos últimos anos, nesses dois sentidos principalmente. E isso cada vez mais vai crescer, especialmente os instrumentos novos de financiamento do setor privado, porque o crédito oficial está ficando cada vez mais escasso e cada vez mais direcionado para pequeno e médio produtor. Essa política de governo foi acentuada, inclusive, agora no governo Lula, que tem, claro, um certo direcionamento maior para o seu eleitor, especialmente no Nordeste, o pequeno agricultor, por exemplo. O que não está errado, acho que é uma boa política isso aí, exatamente direcional, que tem pouco recurso para aquele que realmente precisa mais. Os grandes produtores já não usam esse tipo de recurso, vão direto ao setor privado também, que tem crescido muito. Bem, você usou aí 3 ou 4 vezes durante o seu comentário sobre isso a palavra direcionamento, direcionar. Direcionamento pode ter um bom sentido e pode ter um mau sentido. E o mau sentido foi o que aconteceu nas questões ligadas ao agronegócio e algumas outras questões desse polêmico exame do Enem. Eu vou te pedir para assistir a reportagem aí comigo. Não sei se você está com imagem, mas com áudio você está. Então, vamos rodar, porque o marco temporal e a prova do Enem foram alguns dos temas discutidos na reunião entre parlamentares da Frente Parlamentar Agropecuária. Vamos lá. O encontro aconteceu na sede da FPA, em Brasília. O objetivo foi elencar e debater diversas questões do setor que estão repercutindo nas últimas semanas. A votação dos vetos do marco temporal previsto para esta quinta-feira foi um deles. Em relação a esse assunto, Pedro Lupion desmentiu a notícia de que há um acordo entre os parlamentares e o governo para manter os vetos presidenciais ao marco temporal. Houve uma tentativa de negociação do Palácio do Planalto em relação aos vetos do marco temporal. Nós rechaçamos prontamente. Acho que o momento de negociação já passou há bastante tempo. Tinha que ter sido feita antes de votação, antes de veto, antes de decisão judicial, tudo isso. Então, não há qualquer tipo de relação entre um projeto e outro. Lupion disse que a bancada irá requerer a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, para prestar esclarecimentos quanto à elaboração dessas questões. Ele ressaltou ainda que irão solicitar a anulação dessas 3 questões relacionadas à agricultura brasileira. E nós não vamos aceitar, vamos deixar muito claro que o INEP tem que se posicionar, tem que anular essas questões, dar pontuação para todos os estudantes, fazer com que eles sejam, obviamente, beneficiados, não queremos atrapalhar estudante nenhum do Brasil, mas, infelizmente, essa doutrinação ideológica numa prova importante quanto ao Enem de acesso às universidades é vergonhosa. A falta de aprovação por parte do governo federal nos recursos destinados ao seguro rural foi outro tópico que os parlamentares debateram sobre como podem atuar. O seguro rural, até agora nada. A notícia que nós temos é que o grupo gestor lá do Ministério não avaliou, não está pautado para avaliar, não existem esses recursos e o que tinha nos sido prometido de que dos 2,5 bi que nós pedimos de seguro para essa safra, seria a liberação de 500 milhões na semana passada já. Isso não aconteceu, não recebi contato nenhum do governo depois das reações que nós tivemos aqui em relação a dizer que isso efetivamente vai acontecer ou poderia acontecer, então o silêncio para mim é uma ótima resposta de que isso não vai acontecer. Na reunião, a Frente Parlamentar da Agropecuária recebeu o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, que falou sobre as dificuldades em implementar a internet nas áreas rurais, além da insegurança jurídica que, segundo ele, o país vive. Quando a gente fala em marco temporal, quando a gente fala em destinação de terras produtivas para a reforma agrária,
Quando a gente fala em vários assuntos que geram insegurança jurídica, não existe prosperidade, dignidade com a palavra insegurança jurídica. Mas nós falamos aqui muito hoje sobre conectividade rural. A gente precisa levar a internet para 100% do campo do Estado de São Paulo e do Brasil. Isso vai gerar dignidade, inclusão e muito aumento na produção. O secretário também falou sobre a lei do turismo rural, que pode beneficiar o produtor rural com mais uma fonte de renda no campo. Estamos trabalhando em conjunto com o programa Melhor Caminho Federal. Então, nós estamos aqui realmente nessa agenda de 2 dias para buscar sinergias com programas do governo federal. Bom, Silmar, vamos ficar com as questões do Enem que estão gerando aí muito protesto. Chico Graziano, bom, eu já desde segunda-feira estou largando o cacete aqui. Chico Graziano, na coluna do Poder 360 que ele escreve aí semanalmente, largou o Reio também. Tejon ontem, está todo mundo se manifestando. A Frente Parlamentar está reunida hoje para pedir a anulação dessas questões e para pedir explicações a quem fez as provas, as questões desse exame, principalmente em relação a isso aí que o deputado Lupion chamou muito bem de direcionamento ideológico. Tem tanta coisa boa para falar do agronegócio e os caras pegam e fazem um direcionamento ideológico de coisas que já aconteceram. Ainda acontecem algumas em alguns lugares. Mas peraí, gente. Vamos mexer nesse negócio, vamos mudar. Você está educando esses jovens aí, cobrando deles esse tipo de conhecimento, ou está enfiando na cabeça deles isso aí, essa coisa errada e ideologicamente mal direcionada. É China aqui agora? É Coreia do Norte? É Rússia aqui agora? Pois é, também chama a atenção o seguinte, que foi uma coisa até a parte engraçada do negócio. Não só a questão é direcionada ideologicamente, como as possibilidades de resposta, A, B, C, D, todas levam para a mesma conclusão, né? Ou seja, não tem uma resposta certa, digamos assim. Tem a resposta que concorda com o enunciado aqui da pergunta, né? Todas elas, né? Então, realmente, eu acho que todas elas ficou aqui, a senhora tem que marcar ali, o A, B, C ou D, todas são consideradas certas, né? Porque concordam com o enunciado. É impressionante isso aí, é uma coisa ideologicamente direcionada. Esse é o termo exato que você mencionou. E não é a única, né? Tem várias outras, tem outros casos acontecendo aqui no Brasil afora nesse mesmo diapasão. Impressionante. É impressionante. E você citou bem. A, B, C, D ou E, todas elas induzem você a dar uma resposta errada e concordando com aquilo. Como disse o Tejon ontem aqui, faltou a alternativa F, que é não concordo com nenhuma delas. Não é? É impressionante. Vamos lá, não vou tomar mais seu tempo, porque você tem mais compromisso aí, mas muito boa o seu posicionamento aqui e estamos todos juntos nisso aí. Para com isso, gente. Vamos falar de coisa boa do agronegócio e parar de direcionamento ideológico. Dizendo aí, como eu disse outro dia, que tinha uma reportagem na Folha de São Paulo e no UOL, que o MST produz o leite que você bebe. Ah, vá! Ah, vá! Conta outra, vai! Conta outra! Tchau, Silmar. Até amanhã. Então, tá bem. Boa tarde. Até amanhã.